A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz e na graça. Mais alegria. Que cresçamos no conhecimento de Deus, Vamos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom, porque sua misericórdia tem durado e sempre durará. Essa misericórdia eterna, essa misericórdia graciosa, esse Senhor gracioso, esse Senhor justo que nós servimos. Hoje nós vamos para o 5º sermão da Psicologia de Cristo, que é o tema da nova série que eu dei, ou do novo módulo da série Graça Sofrível, que é a série anual do nosso canal desse ano 2025, certo? Fiquemos na paz, shalom a todos. Que bom ter vocês aqui. Eu vou dar um minutinho para todos entrarem, todos receberem a notificação da live. Iniciamos um pouco mais cedo hoje e do que foi anunciado. E hoje nós falaremos sobre a psicologia do Ministério Pastoral, né, relacionando os 10 princípios que identificamos ao chamado pastoral do nosso irmão e pastor Paulo Júnior, certo? E hoje eu quero ver se eu dou por encerrado esse assunto, certo? Já estamos na 3ª live aí falando sobre isso. Se você perdeu as outras lives, eu vou fazer um resumo rápido. Mas antes disso, eu queria deixar uma palavra do Senhor. Provérbios capítulo 17, verso 22, fala sobre nós termos um coração alegre no Senhor, um coração que que tem como remédio o Espírito abrindo nosso coração para que nós possamos ser discípulos de Jesus Cristo e para que o nosso coração não se mergulhe em dor e desesperança com aquilo que nós vivemos nesse mundo, certo? Então fique com essa palavra, Provérbios, depois você leia na sua casa. Provérbios capítulo 17, versículo 22.
Alguém tem alguma pergunta antes de eu orar e de eu começar a live? Tímida, aquele que está em mim, com Jesus sempre vou me levantar. O som tá bom aí, me digam aí se precisa aumentar, diminuir. Ah, meu Pai, vem com seu poder. Alguém, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Uma curiosidade que eu queria contar é que nesses últimos dias eu tenho feito recortes e coisas e eu gosto disso, só uma curiosidade. E faço vários recortes e colagem e tudo. E é um hobby meu. Você tem hobbies? Compartilhe aqui conosco, certo? Então vamos orar e que possamos orar sempre para o amor de Deus na cruz, para o nosso Jesus, o eterno Rei, certo? Então eu vou orar para começar essa live maravilhosa. Amém? Querido Deus, nosso Senhor, mais uma vez estamos aqui humilhados, dispostos a ouvir a Tua palavra, a buscar o nosso direcionamento espiritual, a buscar o nosso aprimoramento na fé. Senhor, nos ajude a vencer este mundo. Nos ajude, Senhor, a ser discípulos da cruz de Cristo. Nos ajude, Pai, a viver conforme o Senhor nos ordenou. Senhor, que nós possamos ser discípulos, que possamos cumprir o ide da grande comissão, Senhor. Senhor, se estamos sendo pessoas que não estão levando o Teu Evangelho, que estão desonrando o Teu nome, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, ó Pai, Senhor, se nós estamos desonrando nossos pais, se estamos, Senhor, não ouvindo os nossos líderes, se não estamos sendo cumpridores da Tua palavra. Pai, nos perdoe se não estamos dando um bom testemunho, Senhor, pelo nosso pecado principal, que é nos afastar do Teu Filho. Ó Pai, assim como em Adão somos todos pecadores, em Cristo somos vivificados em Espírito. Pai, que nós possamos aprender a perdoar, Senhor, nosso irmão que nos feriu. Pai, nos ajude a, nesse momento, perdoar, nesse momento que geralmente
a nossa carne nos dá uma predisposição para o ódio, para isso, Senhor, que ver um irmão nosso cair, que possamos usar para com ele de misericórdia, assim como o Senhor usou para conosco. Pai, abençoe nosso irmão Paulo Júnior e abençoe cada pessoa que vai estar sendo edificada pela tua palavra por meio da minha boca. Pai, você me como um canal de bênção para levar a tua palavra e para erguer as boas novas de salvação. Nos ajude a curar os corações feridos e a erguer as mãos que pendem, assim como dito pelo DTF Luckdorf. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, então, hoje estamos na terceira mensagem falando desse caso, né, do Paulo Júnior. E eu quero dizer, irmãos, eu quero iniciar essa mensagem falando um pouco sobre como a nossa vida deve ser um reflexo para os que estão no mundo, mesmo quando as coisas dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa alma não estão bem. Porque é muito fácil ser um discípulo de Cristo quando não há nenhuma tentação. Mas o mais difícil é ser um discípulo de Jesus Cristo e obedecer aquilo que Ele nos ordena quando nós estamos sendo tentados ou estamos passando pelo vale e nós temos a tentação de dizer assim: como estou sendo tentado e as coisas não estão bem, então o Senhor vai me perdoar se eu cometer esse ou aquele pecado, porque afinal é um escape. E, irmãos, não, eu já fiz isso, talvez você já fez isso, mas o Senhor está chamando a sua igreja 60, mesmo quando a assolação está sobre ela. É isso que é santidade. E eu quero falar hoje sobre... Ontem nós falamos sobre os 10 pontos da psicologia de Cristo, mas hoje eu queria me deter melhor no vídeo do pastor Paulo Júnior, no que ele falou. E eu espero conseguir nessa live terminar esse assunto, ok? Eu assisti o vídeo e eu digo que foi um belo pronunciamento. Você não ouviu nenhum mas, você não ouviu ele atribuir a sua culpa
a outra pessoa, você não ouviu, eu fiz isso porque alguém me induziu. Não, ele dizia, eu pequei, eu errei, vou me afastar e é isso. Geralmente homens de Deus, ou todas as pessoas, não têm essa postura. E é um exemplo que agora, uma coisa que eu queria falar também, a gente não pode enaltecer tanto esse posicionamento, porque mesmo que é uma coisa ótima, isso eu não estabeleci bem no outro vídeo. Mesmo que é uma coisa ótima que ele fez, e ele está certo, ele agiu da maneira certa, e eu estou aqui sempre dizendo isso, nós não podemos esquecer que ali é um pecador confessando um pecado. Então nós não podemos, por um lado, deixar de ele está pedindo perdão, e nem é nós que temos que perdoar a Deus, mas nós também. Mas, por um outro lado, nós não devemos usar esse pedido de perdão para inocentar, porque ele cometeu algo. E pessoas que estão feridas. E eu vi uns quantos vídeos de outros pastores falando sobre o caso, eles disseram, homens piedosos, disseram justamente isso. Nós devemos perdoar, acolher o nosso irmão, mas ao mesmo tempo não esquecer que ele cometeu um erro. E eu acho que isso é um bom equilíbrio entre perdoá-lo e ver e não esquecer sobre, encerrando esse primeiro ponto, eu quero analisar um pouco do pronunciamento. Eu não vou passar ele aqui, não tenho como, mas o pastor Paulo Júnior, no segundo 2, ele começa a explicar que ele ficará ausente das redes sociais para cuidar da sua saúde. Então, esse é o primeiro ponto. E estamos dispostos a orar pelo nosso de suas forças. Depois ele começa a explicar, como eu já expliquei no segundo ponto, no momento 09, ele começa a explicar as qualificações do presbítero segundo 1 Timóteo 3, que é o assunto que eu tratei ontem aqui com vocês. Então ele fala sobre essas qualificações e depois ele começa, em terceiro ponto, a reconhecer que ele pecou contra as recomendações da apaixonada. Ele cita que
precisa ser temperante, cuidar da sua família. Um quarto ponto, ser cortado, hospitaleiro e dado ao estudo da palavra. Então, todas as qualificações que Paulo elabora naquele texto, Paulo Júnior vai lá e diz que precisa agir dessa forma. Em quinto ponto, ele reconhece a doença que ele tinha nos seus sermões, que ele para com as pessoas. Ele reconhece que magoou muitos membros da igreja, sendo duro, exigente, ferindo seu filho. Eu tô passando rápido porque eu não quero ficar só nisso. Depois ele diz que reconhece ele reconhece que além de ferir membros da sua igreja, que ele feriu pessoas também da sua igreja e da sua casa. E por fim, ele responde, ele explica o conselho que ele repreendeu por algum tempo, mas ele resistiu a esse conselho. O conselho estendeu por violações e desqualificaram para o misturado e para o presbiteriato. Ele 2:35 ele pede perdão por aqueles que ele magoou e ofendeu. E ele depois, eu não vou passar cada tópico aqui, mas por fim ele reconhece que o vídeo terá reações de toda sorte no momento 5:27, mas pede perdão por tudo mais uma vez. O que o nosso irmão Paulo Júnior fez foi lindo. Como eu disse, nós temos que ter uma coisa clara. Nós não podemos esquecer que existe um pecado, mas devemos perdoá-lo. Agora eu quero encerrar isso e eu quero falar sobre o que líderes falaram sobre o caso. E eu não vou me delongar muito nisso, mas o pastor Iago Martins, ele começa vídeos explanando a sua tristeza sobre o caso. Ele diz que não teve muito contato com o pastor. Ele destaca a importância da transparência na vida pastoral. Ele faz uma análise teológica e bíblica sobre os motivos de como a igreja deve agir. E Iago Martins ele faz uma série de colocações sobre como a igreja deve se colocar. Porque eu estou falando isso e eu vou encerrar.
eu quero dizer que esse caso é um marco, é um exemplo para a igreja como um todo, mas também um alerta para que outros membros saibam que existe um que o nosso Senhor perdoe o nosso irmão. Se vocês quiserem, aqui eu me sinto constrangido de ficar só nesse assunto, mas se vocês quiserem, eu preparei um esboço falando sobre cada ponto do vídeo do Iago Martins e do Caio Modesto que analisaram o caso e tá lá na nossa plataforma, certo? Agora eu quero dizer uma outra coisa para os irmãos. E eu quero falar sobre isso. Nós devemos entender que nem sempre, quando nós temos dificuldades na vida, que nós vamos, ou melhor, perdão, nós devemos lembrar que sempre quando nós tivermos dificuldades na vida, Deus estará conosco. Isso é fato. Deus estará conosco. Todavia, nós devemos saber que conforme aquilo que fazemos existirá, mesmo Deus estando conosco, existirá punições se foi um pecado. E que Deus não nos desamparará, mas Ele permitirá que nós passemos pelo julgamento. Deus não vai, escatologicamente falando, tirar o povo da tribulação, mas Ele vai ajudá-los a sobrepujar a tentação. Assim como Deus, Ele nos ajuda a vencer a tribulação, mas estando na tribulação. O que o nosso irmão Paulo Júnior está vivendo é sobre um pecado, mas ele vai ficar fortalecido. Ele vai ser fortalecido pelo Senhor, porque Deus, Ele não esquece dos seus. Agora, assim como Davi, ele terá que passar por um longo processo, mas só com ele nesse processo. E como nós devemos entender que a saúde, como nós devemos estar com a nossa saúde mental em dia para vencer essas tribulações. Nós devemos estar humilhados perante o Senhor para que os
para que nós possamos vencer as tribulações da vida. Então, eu quero falar sobre como o Senhor ajuda aqueles que seus pecados e o deixam. Porque o encorajamento para Paulo Júnior e para outros que pecaram é o seguinte: vocês pecaram, vocês estão errados, mas o Senhor Jesus, se vocês se arrependerem e deixarem o pecado, o Senhor Jesus estará com vocês. Esta é a mensagem e a psicologia de Cristo nos diz que o arrependimento sincero traz descanso à alma, traz o espírito abatido. Davi recebeu refrigério porque se arrependeu, mas ele viu o seu filho abusar da irmã, ele viu tudo aquilo que o Senhor proferiu sobre ele através de Natan se cumprir. Mas ele perdeu filhos, mas Deus foi o refrigério de Davi, porque nós que somos pecadores, nós temos a tendência de dizer que quando vem o juízo, Deus não está no juízo, que é coisa do demônio, que o demônio está fazendo as coisas ruins. Mas o Senhor, Ele permite que coisas ruins aconteçam aos seus que pecaram para que aprendam. Mas Ele não permitirá que esses passem por coisas ruins sem que Ele esteja conosco. Veja, Deus, Ele dá as coisas que são correspondentes ao pecado. É Deus que coloca isso na vida daqueles que pecaram, mas ao mesmo tempo é Ele que os ajuda a suportar aquilo. E é isso que está acontecendo agora. Deus vai trabalhar na vida do nosso irmão Paulo Júnior, mas Ele vai permitir que coisas ditas ruins aconteçam para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, mas ao mesmo tempo Ele estará consolando Paulo Júnior mesmo nessas lutas. Agora eu queria falar sobre perdão, só um pouquinho. Eu quero fazer uma aplicação disso tudo que nós conversamos para que nós possamos sair disso fortalecidos. O Senhor está chamando seu povo ao arrependimento. Ele está permitindo coisas, como eu disse, Ele permite coisas porque
passe pelos seus, mas ele não permitirá que eles sejam derrotados, porque ele disse: aqueles que são meus, eles me conhecem e ouvem a minha voz. Ele está apacentando suas ovelhas. Mas aqueles que pecaram, sendo deles, serão atribulados para que aprendam, para que sejam restaurados. Mas no fim, se eles realmente forem de Deus, eles serão salvos. É isso que o Senhor faz para com o seu povo. Ele permite o desafio, ele permite as tribulações, ele permite que a paga do pecado chegue, mas ele, mesmo assim, é com seu povo. Ele pode, ao mesmo tempo, dar o castigo pelo pecado, mas consolar o pecador em pecado. Porque esse Deus é tão grandioso que ele faz essas duas coisas. Ele dá o castigo do pecado, ou castigo não é uma boa palavra, mas ele dá a paga do pecado, mas ele fortalece eles nessa provação. E que nós possamos orar por isso. Eu tinha vários pontos que eu queria trazer aqui do vídeo do Caio Modesto, do Iago Martins, que falaram sobre Paulo Júnior, mas não vou trazer todos. Eu só quero dizer que existe sobre a vida de Paulo Júnior e sobre a vida de todos aqueles que pecam, que são 100% da humanidade, uma justiça que é atribuída a nós, que é a justiça de Cristo, e que o Senhor ele diz assim, a Escritura diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, irmãos, que nós possamos aprender. Esse caso do Paulo Júnior que estourou na mídia é para que a igreja veja que nós precisamos nos arrepender. Foi um exemplo para que nós possamos ver. Ele é um cara que pecou, mas ele soube pedir perdão, soube reconhecer seu erro e pedir perdão. Isto é, não vou dizer um milagre, mas isso é uma coisa extraordinária. Lembra do que eu falei no início? Nós temos que ter um equilíbrio entre não exaltar demais o ato, né, porque ele pecou, mas devemos reconhecer o ato dele pedir perdão, certo? Como eu disse, eu tinha muitas coisas a dizer sobre isso, muitos pontos do Caio, do Iago, que falaram sobre o tema, mas eu acho que entre tudo
que eu ouvi nos últimos dias, esse é um bom resumo do que eu aprendi. E depois, se você quiser, passe lá no nosso site, na nossa plataforma, e veja o resumo, certo? Bom, agora eu quero dizer que o Senhor abençoe cada um de vocês. E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Alguma pergunta? E eu quero, por fim, dizer que é um bom, que existe graça, que existe perdão, que existe restauração. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Alguma sugestão? Quero saber de vocês também. Júnior Batista, boa noite. Emanuel de Jesus, boa noite. Felipe Siqueira, boa noite. E só quero dizer uma coisa. Os haters vão usar desse caso para dizer assim, viu, eu disse que parou ruim, porque muitos acusaram ele de ser um ríspido nas operações e tudo, por denunciar em pecado, e agora ele cai em pecado. E isso faz a gente refletir que isso que os haters de Paulo Júnior vão se alegar, mas isso não é motivo da gente se alegar, isso é motivo da gente ter temor, da gente abaixar a cabeça, chorar no pó e pedir. Claro que o pecado não é nosso, mas ninguém está livre disso, porque todos somos pecadores. Então, isso é um alerta para nós. E não ficar apontando o dedo para ele. Porque ele pecou, mas nós também pecamos. Então, que nós possamos aprender com esse, digamos assim, mau exemplo, mas que possamos lembrar que todos somos pecadores. Alguém tem alguma pergunta? Como eu disse, tinha várias coisas que eu podia falar aqui com você sobre isso. A importância dele na igreja, como ficar a aliança do cavalo depois disso, a preocupação com a situação dele, o arrependimento da restauração e os processos que devem ser conduzidos dentro da igreja. Mas de tudo isso, acho que um bom resumo é esse, que
Paulo Júnior vai precisar de um longo processo de restauração, mas que nós não somos melhores que ele, certo? E que nós devemos orar pelo nosso irmão. Alguém tem alguma pergunta? Que Deus abençoe todos. Fiquemos na paz e na graça do nosso Jesus. E se eu não falei de todos os pontos linkados no blog, me perdoe. Mas depois você vai lá e eu vou. E aí eu não vou fazer novos vídeos evidentemente esse foi o último. Mas talvez eu possa largar alguns áudios lá no blog falando sobre os pontos. Eu vou analisar isso com calma, tá bem? Que Deus abençoe. E eu quero lembrar que eu tô tentando fazer um e-book, um livro em áudio. E vamos voltar à nossa narração das escrituras, certo? Na semana que vem, provavelmente. Tá bem? Que Deus abençoe todos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não vou conseguir. Fique na paz do Senhor Jesus. Esperando do meu ladinho lá, ó. Chegamos, Brasil. Chegamos, Brasil. Que Deus abençoe todos e a todas. Fiquemos na paz e na graça de Jesus. Certo? Que vou encerrar com oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque tu é justo, porque tua misericórdia dura para sempre, porque só graça se renova a cada manhã. Pai de misericórdia, venha sobre nós.
e nos ajude a vencer os intempéries dessa vida. Perdoe nossos pecados e nos ajude a vencer mais um dia de manhã. Em nome de Jesus, o texto. Amém. Fiquem na paz, a paz e a graça que o Senhor te abençoe, tenha muita misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer sua glória sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor. Tô tentando encerrar a live.